Hoje eu acordei bastante preocupado depois do clássico de ontem. E não foi com o resultado. O resultado, para mim, foi das coisas menos importantes que aconteceram no Maracanã. E eu já falei bastante sobre o tanto de coisa que me incomodou ontem. E não foram poucas. E eu tenho certeza que incomodou você também, torcedor. A questão e a sensação que eu tenho é que a gente está correndo atrás do próprio rabo o ano inteiro em relação a algumas coisas. Desde o ano passado, quando quase aconteceu uma tragédia e o Fluminense foi rebaixado, o campeão da Libertadores quase caiu para a Série B no ano seguinte, eles iam conseguir essa proeza. A gente fala de postura, a gente fala de comprometimento, de dedicação, de um monte de coisa. E, por muitas vezes, concentração. É claro que são situações muito diferentes. Não estou aqui comparando a forma como alguns jogadores se apresentaram ao longo de 2024 com agora. Eu acho que são, até porque são situações totalmente diferentes. O Fluminense não está lutando contra o rebaixamento. É uma série de coisas. Só estou querendo dizer que a gente está caminhando para 2 anos da gente falando sobre comportamento, estado anímico, de motivação, de atenção. E eu queria muito entender o que falta para esses jogadores do Fluminense quererem mais. Porque essa conexão com o torcedor, com a arquibancada, a gente vê hoje uma arquibancada, uma torcida que não confia no time, no geral, muita gente. Essa conexão ela foi perdida porque, eu falei isso ontem, muita gente pensa que é, mas o torcedor não é idiota. O torcedor percebe o jogador que está correndo, está se dedicando, que quer, que está com sede. E para além da discussão de qualidade técnica, de padrão tático, quando você tem, já falei isso aqui, um time mediano, o Fluminense hoje tem na minha opinião, tem um bom time com bons jogadores. Tem. É porque quando tá ruim, é o que eu falo, ninguém presta, ninguém serve, tem que mandar todo mundo embora. Mas não é assim. O Fluminense tem bons jogadores, jogadores que jogariam em vários times aqui do futebol brasileiro. Não todos, evidentemente, mas alguns jogariam, muitos. Mas são bons jogadores, alguns jogadores medianos, que quando são bem treinados, eles vão entregar. Quando estão motivados e dão o seu melhor, a sua maior intensidade, eles vão conseguir resultados. Agora, quando não entregam isso, acabou. Porque não tem reserva técnica. Para citar um exemplo de jogo grande agora, a gente viu o Flamengo ganhar o Palmeiras na base do talento de 2 jogadores, do Arrascaeta e do Pedro. O Palmeiras jogou muito mais. Só que tem uma reserva técnica ali, que às vezes mesmo você não estando num bom dia, você consegue tirar aquele famoso coelho da cartola. E o Fluminense hoje tem pouco de onde tirar isso. Porque a principal reserva técnica do time era o John Ares, que foi embora. Hoje a gente tem 2 atacantes que são medianos. São jogadores que vão oscilar. E a carreira deles mostram isso. O Serna ontem. Por que o Serna perde a bola que resulta no primeiro gol? Porque ele domina errado, assim como ele domina várias bolas. Só que daqui a pouco ele vai fazer um grande jogo, ele entra numa boa fase, faz 3, 4 bons jogos, e a gente dá aquela empolgada e tal, e faz parte também. Mas se você olhar para um todo, é isso, é um jogador que tem altos e baixos. Assim como vários ali têm altos e baixos. São bons jogadores, mas eles têm que estar numa estrutura que esteja funcionando. O Canóbio, idem, a mesma coisa. E quando essa estrutura ela funcionou para valer? Esse ano, você pode falar, pô, isso aqui é consistente, a gente sente firmeza. Quando foi? Na Copa do Mundo. Por quê? Porque estava todo mundo muito motivado. Porque estava todo mundo querendo mais. E isso é um fator diferencial e fundamental para um time que não se destaca, que não é muito acima tecnicamente dos outros. Falta sede também para esse time do Fluminense. A maneira apática e vergonhosa que eles terminam o jogo ontem, terminam o segundo tempo inteiro, aquilo ali afasta o torcedor. Algumas contratações afastam o torcedor. Algumas escolhas, escalações, substituições afastam o torcedor. E aí cabe quem está no comando tomar as decisões.
para voltar a ganhar jogos e a chamar o torcedor para o seu lado. Porque não adianta esperar que esses jogadores medianos eles vão decidir os jogos por conta própria, porque não vão. Tem que ter um time, um coletivo que funcione para que eles possam desempenhar bem. E quando esse coletivo não funciona, é o desastre que a gente viu ontem e que já vimos em outros jogos. A gente tem que falar, se debater sim, contratações, como a do Soteldo, que é um dos maiores desastres em termos de contratações em muito tempo. A gente pode falar de escolhas do treinador, mas eu também sinto, e ontem está escancarado isso, que depois de 5 jogos de um técnico, a gente viu um time sem sede nenhuma pela vitória. Sem incômodo nenhum em ouvir a torcida adversária gritar olé aos 20 do segundo tempo. A torcida do Vasco se sentiu... Era tão ridícula a postura do Fluminense que a torcida do Vasco se sentiu à vontade para gritar olé aos 20 minutos com o jogo 2-0. A gente sabe que o 2-0, se o adversário faz um gol, pode mudar tudo. São 25 minutos, no mínimo, meia hora de jogo que você pode colocar aí, que tem pela frente. E os caras estavam super confortáveis, gritando olé, e eles aceitando. Isso é uma coisa que me preocupa. Uma outra coisa, e que também está ligada à postura e comportamento. Porque para mim, como diz o velho ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E aí o Zubeldia vai para a coletiva, e tá no início ainda, tá no começo, mas talvez isso é até pior. Porque o Zubeldia vai para a coletiva e parece que o cara tá ali, o Renato já foi assim desde a primeira coletiva. Parece que o cara tá ali sem vida. Ele tá abatido, tá chateado porque perdeu o jogo, faz parte. Mas parece que está sem vida. Parece que todo técnico do Fluminense que entra agora, naquele CT, parece que perde a vida. A alma. E o Zubeldia foi perguntado sobre o estado anímico do time e achou que estava tudo bem. Isso aí é que me preocupa, porque se realmente não enxergarem algo como muito grave o que aconteceu ontem, a gente está num buraco que eu não sei se a gente está no fundo. E por isso a coletiva do Zubeldia foi um desastre. Um desastre. Foi a pior coletiva desde que ele chegou, disparado. E aí eu vou colocar aqui rapidinho na tela o que ele diz sobre a questão do estado anímico do time. Que foi algo que me incomodou bastante. E depois eu vou acrescentar um outro ponto que também acho que vai ser muito relevante nesses próximos dias. Sentindo o gol, você já falou um pouco da parte tática, eu queria saber se você acha que faltou um pouco da parte anímica hoje também. No, me parece que ellos se encontraron con ese gol en una transición, en un accidente, y a partir de ahí muda un poco el partido, arranca el segundo tiempo, nosotros con el control, un chute de larga distancia, no es que, me parece que el equipo empujó todo el primer tiempo, lo fue a buscar, fue protagonista, pero Ele fala que o time pressionou durante todo o primeiro tempo e foi protagonista. E o Fluminense fez isso durante 15 minutos, no máximo. Encontraron con 2 acciones puntuales que las provoca su centroatacante, que está bien con los chutes, con los remates. Me parece que el equipo fue a buscarlo. Inclusive, primer tiempo jugamos mejor que contra Botafogo. Pero claro, como ganamos un partido, por ahí haces esa conclusión, ¿no? Como hoy no lo ganamos, pareciera que está todo mal, pero no es así. No es así. A gente está indo pro mesmo caminho que a gente viu o Diniz falar tantas e tantas vezes, né? Toda vez era isso. É porque quando ganha, tá tudo bem, quando perde, tá tudo mal, tudo ruim, né? E aí, ou seja, você não pode criticar. E se você depois passar a criticar nas vitórias, aí não pode porque criticou porque ganhou. E se passar a elogiar na vitória, só tá falando isso porque ganhou. E aí, no fim das contas, ninguém pode falar absolutamente nada. No. Me parece que el equipo salió a buscarlo, salió a protagonizar y bueno, y el rival golpeó en los momentos justos. Ojalá que sea al revés en la Copa, ¿no? Porque las copas son eso, son cosas puntuales y te permite pasar de fase. O banco de reservas no momento certo. Você atrasou um pouco. Um ponto positivo
Que lo negativo es el resultado, lo positivo. Você errou e o que você acertou no jogo? Me parece que lo negativo es el resultado, lo positivo el resultado y que quizá no golpeamos en el momento justo. Tuvimos nuestras situaciones para golpear nosotros primero. Y lo positivo que fuimos a buscarlo de entrada, no es que esperamos a ver qué podía hacer Vasco, fuimos a buscarlo de entrada. Por eso tuvimos nuestras oportunidades, nuestro dominio. Y bueno, el fútbol es así, a veces vos estás controlando el juego y aparece un chute, un remate y cambia todo. Entonces me quedo con lo hecho en el primer tiempo. Por supuesto que el resultado nos duele porque es un clásico, ¿no? Pero bueno. Então, a única coisa que o Zubeldia viu de errado, para ele o único problema foi o resultado. Para ele o Fluminense buscou o jogo desde o início, jogou muito bem o primeiro tempo, o tempo inteiro. E aí eu torço muito para que seja um discurso para fora. Que para dentro, entre os jogadores, com os jogadores, ele possa ter tido um comportamento totalmente diferente. Eu espero de verdade que ele não tenha achado aquilo que aconteceu no segundo tempo normal. Não pode ser normal. Porque se for, assim, o que a gente tem de esperança vai minguando. Porque se no início do trabalho o comportamento é esse, quando a gente espera o quê? O treinador chega, tá todo mundo, né, como diria o professor, né, apontado para o céu. Tá todo mundo no seu máximo, vou mostrar serviço. Se no início do trabalho tá assim, se no início do trabalho o Zubeldia tem uma visão tão tranquila sobre algo que nunca aconteceu só com ele, que já aconteceu em outros jogos, e talvez ele pudesse ter essa leitura. Isso aí me preocupa demais. E o outro ponto, que eu já falei um pouco aqui sobre isso mais cedo, e que vou reforçar, coloquei isso nas minhas redes sociais, e queria reforçar aqui. Ele tem uma missão muito importante agora, que é sobre Germancano. É uma situação que está caminhando para algo muito indesejável, para algo que vai ser muito desagradável. A situação está caminhando para um limite. A gente já viu, ao longo das nossas vidas, vários e vários ídolos serem vaiados pela sua torcida, jogadores que protagonizaram, que foram ídolos e referências em conquistas históricas inesquecíveis, como o Germancano. A gente já viu vários serem vaiados. Um rival recentemente teve. Então, o Germancano, no banco agora, pelo que ele vem jogando, é preservar um pouco da relação com o torcedor com ele. É poupá-lo e nos poupar também, porque até mesmo aqueles que eventualmente protagonizariam tal ato não querem fazer isso. Ninguém quer. Só que o torcedor do Fluminense ao longo desse ano, ele está tão insatisfeito com algumas coisas, alguns jogadores, com decisões, que às vezes a única forma que ele consegue se expressar, já que ninguém escuta, é a vaia na arquibancada. E eu estou temendo para o momento que vai acabar acontecendo isso, porque a torcida está segurando, por ser um ídolo. Eu falei isso ontem no jornal, jamais vou tratar o Germancano como trata o Everaldo, como trata qualquer outro jogador. Ele é um ídolo absoluto. Mas nenhum jogador pode ser maior que o Fluminense, por maior que ele seja. O mérito ele tem que prevalecer. E essa relação, ela também precisa ser preservada. Para que talvez no momento certo ele volte aos poucos para ganhando confiança, né? E aí deu uma amenizada nisso. Mas reforçando que Cano não é o único problema do Fluminense. Longe disso. Quando a coisa está ruim, é porque tem muito mais coisa errada. Não é só uma coisa. Não é só um cara. É apenas um cara que está mal. E que eu estou vendo que a situação está caminhando para bater num teto e pode uma hora arrebentar essa corda. Seria muito ruim ver isso, presenciar isso. Espero que não. E me preocupa alguns jogadores que o Fluminense vai ter e o Zubeldia vai ter que em alguma hora romper
com alguns jogadores, colocar quem tá bem para jogar, colocar quem quer jogar, se é que alguém quer, porque alguns jogadores parece que estão nem aí. Pro ano que vem vai ser necessário para resgatar o torcedor também, negociar jogadores que todos renovaram o contrato, todo mundo aí praticamente com contrato renovado. Keno, Thiago Santos, lembra? Keno, Thiago Santos. Keno que não entrega nada há tempos. Renova o contrato. Ontem teve aquela atuação ridícula nos poucos minutos que esteve em campo. Essa galera toda tem contrato pro ano que vem. O Fluminense vai ter que dar um jeito nisso. Vai ter que renegociar, vai ter que buscar soluções para trazer jogadores também que possam resolver de fato os problemas do time e trazer de volta o torcedor para perto. Isso vem de gestão, de diretoria, de comissão técnica, em fazer as escolhas que fazem sentido. O torcedor não é idiota. O torcedor entende, sabe e sente o que está acontecendo em campo, principalmente aqueles que vão aos jogos. Hoje o que a gente vê é uma faixa... a torcida do Fluminense não tem aquela sensação mais de pertencimento, aquele prazer de ir ao jogo, aquela sensação boa de ir ao jogo, sabendo que vai encontrar algumas figurinhas carimbadas por lá ou que vai se deparar com atuações e posturas indignas como a de ontem. Hoje é Zubeldia que está no comando. É ele que tem a responsabilidade de mudar isso. Doa a quem doer e colocar em campo, seja de qual idade for, os jogadores que querem e desejam algo a mais. Porque me parece que desde o início estão jogando o Campeonato Brasileiro por jogar, fazendo o básico do básico. Só que chega uma hora que o básico não vai servir mais. Precisa desse degrau a mais. E se você não estiver disposto a entregar, não vai sair do lugar. A sensação de que escolheram jogos ao longo do ano, de se escolheram as competições que eles queriam jogar. Uma já caiu. A outra está vendo em dezembro. Com esse futebol aí, com essa postura aí, vai não. E o Campeonato Brasileiro do Fluminense, praticamente quase todo, é esse daí que a gente está vendo. Então, ou o Zubeldia ataca para resolver o problema no cerne das questões, ou infelizmente a gente vai até dezembro se deparar com outras atuações e posturas inaceitáveis como foi ontem no Maracanã. Vou ficando por aqui, a gente volta com mais informações, mais notícias do Fluminense que a gente tiver. Se você puder, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, conto muito com vocês. Tamo junto.